Senador da República acaba de revelar uma verdadeira bomba envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Ele trouxe as provas ao vivo, em tribuna. Por essa, o ministro não esperava. Informações de bastidores dizem que o ministro está revoltado, furioso, porque ele não queria que todos soubessem o que vai dizer agora o senador, revelando todas as verdades obscuras. Olhem o que ele teve coragem de dizer. E ainda tem revelações importantíssimas do deputado Maurício Marcon, revelando que os ministros podem, na verdade, perder até o seu visto e não poder entrar nos Estados Unidos. Segundo eles, perder todos os seus bens. Olhem este react que está incrível do começo ao fim. Mas antes, curte, compartilha e comenta. A eleição de Donald Trump significa que é uma esperança renovada para os brasileiros. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, vai perder o seu visto americano em questão de dias pós Trump pegar o seu mandato, né, o mandato como presidente dos Estados Unidos, pelos absurdos cometidos contra a humanidade e contra a Constituição. O Brasil deve sofrer, sim, algumas sanções, começando por pessoas, eu acredito, esse caso aí dos ministros do Supremo, e se não voltar aos eixos, ou seja, respeitar jornalista, respeitar as pessoas, respeitar parlamentares, eu acho que o Brasil pode ter um retrocesso. O Brasil, eu digo o mau Brasil, né? O Brasil de quem quer sair da Constituição pode sofrer bastante com a eleição de Donald Trump, que cada vez mais tem essa possibilidade de vitória nos Estados Unidos, o que é bom. Muito, não caiam na língua, nas mentiras dos jornalistas de esquerda. A eleição de Donald Trump é um presente para o Ocidente e é a separação de uma obscuridade que nós viveríamos com Kamala Harris para a luz que nós viveremos com Donald Trump. Mas no final coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. Que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. Senhor presidente, como líder do PL e senador da República, igual a todos os nossos pares aqui, eu queria prestar meu apoio ao requerimento do senador Rodrigo Cunha, líder do Podemos. Ele toca numa questão muito sensível, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um colega nosso limitado no seu exercício parlamentar. É preciso que a gente entenda como é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui abrindo exceções para um estado de exceção que se formou no país. Nós, o Senado Federal, somos responsáveis por isso. O que eu venho na tribuna é chamar a nossa responsabilidade, presidente Pacheco. Porque Vossa Excelência é o presidente do Congresso, Vossa Excelência estendeu a mão, sim, para ajudar o senador, mas, embora seja do perfil de Vossa Excelência querer resolver em harmonia como deve conviver os poderes pela nossa Constituição, tem uma hora que tem que agir como o senador Renan Calheiros, que rasgou uma ordem judicial nesse plenário. O que está acontecendo com ele começou quando a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo era temporário, é uma exceção do processo eleitoral. E essa exceção subsiste até hoje. Já tem 2 anos de um governo empossado. Começou com a censura de redes sociais. Hoje derrubaram uma rede social inteira por uma citação por rede social. O que o STJ já se manifestou dizendo que é nulo, que não vale, que não pode. E
esse Senado, a Casa das Leis, não pode abrir mão da sua função legislativa, porque por conta desse excesso, digamos assim, de harmonia, hoje o judiciário avança sobre essa casa e chega metendo o pé na porta de parlamentares. E nós permitimos isso. Agora basta, pelo amor de Deus, presidente Pacheco, basta. Elevem-se o Senado. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um gabinete. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um apartamento funcional, porque é território do Senado Federal. É um absurdo que um senador da República tenha sido calado em 2 anos e meio do seu mandato. O senador Marcos Duval perdeu 2 anos e meio de relação com seus eleitores, num direito que é constitucional, o direito de falar e que não pode ser cassado em democracia alguma. Então, democracia aqui não é. Senador Marcos Duval, o seu salário, o seu subsídio, que tem natureza alimentar, está bloqueado. E todos nós estamos achando isso normal. Ontem eu ouvi aqui de algum senador dizer: eu não sei o que estão falando do ministro Alexandre de Moraes, então venha para esse plenário e escute. Porque não é um abuso autoritário, são todos os seus atos. E aqueles, principalmente, que avançam sobre o Senado Federal e os senadores. Podem dizer o que quiser do senador Marcos Duval. Nós somos diferentes aqui um do outro e temos que ser respeitados na nossa individualidade, porque isso é o princípio da democracia. Ele é um senador igual a todos os outros. Ele representa os votos do Espírito Santo, dos seus eleitores, que confiaram nele o exercício do mandato. Ele não matou, ele não roubou, ele postou em rede social a censura no país de onde nós viemos, porque estamos nesse momento, pela nossa inércia do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. A ponto, senador Renan, da intimação que dá nas mãos dele, eu não acreditei, eu tive que ler. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem, e eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. Que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. Enquanto muitos senadores fazem vista grossa para tudo que está acontecendo nos bastidores do Senado, ele não se fez de rogado, ele revelou tudo. E ainda peitou Rodrigo Pacheco. Quem diria, hein? Enquanto isso, muitos senadores estão se acovardando e não decidem, estão em cima do muro. E a palavra de Deus já fala, né? Ou você é quente ou você é frio. Quem fica em cima do muro é morno. E o morno até Deus vomita. Então, gente, temos que ficar muito atento, porque tem muitos senadores aí que se elegeram na onda de Bolsonaro, se dizendo de direita, mas na verdade são de esquerda. São lobos com pele de cordeiro. Precisamos ficar atento a todo momento do que está acontecendo no Brasil. E vocês acham que sai ou não sai esse impeachment? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também deixa aqui de qual cidade vocês estão falando. Não deixem de opinar, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos vocês. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Até nosso próximo react.